Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Perseguição, acidente e morte em Vila Velha. O motorista de um carro que dirigia em alta velocidade ignorou a ordem de parada da Guarda Municipal e bateu de frente no muro de uma escola. Ele morreu na hora e outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas um bebê. Em Cariacica, um outro motorista também bateu forte com o carro e derrubou o portão de uma empresa. Neste caso, ele diz que não estava fugindo da polícia, mas sim de possíveis criminosos. Só que o vigilante da empresa achou que fosse um assalto e atirou no motorista. E uma cena comoveu e revoltou passageiros no terminal de Carapina na manhã de hoje. Mais de 200 empadas de um vendedor ambulante espalhadas pelo chão. O jovem disse que um fiscal do terminal tentou tomar a caixa e derrubou a mercadoria. Veja também, Prefeitura de Vitória assume o cais do hidroavião e busca uma ocupação para o espaço. Abandonado há mais de 10 anos, o prédio histórico virou abrigo para moradores de rua e a estrutura está se deteriorando com o tempo. E mais, carreiras de tecnologia da informação estão cada vez mais em alta. No ano passado, o setor gerou 43 mil empregos no Brasil e hoje falta mão de obra qualificada para atender as vagas disponíveis. Agora, no Jornal Capixaba. O motorista de um carro ignorou a ordem de parada da Guarda Municipal de Vila Velha, fugiu em alta velocidade e acabou batendo de frente no muro de uma escola. Ele morreu na hora e outras 5 pessoas que estavam no veículo ficaram feridas, entre elas um bebê. Imagens de câmeras acopladas ao uniforme dos guardas mostram a perseguição e o momento do resgate das vítimas. O veículo atingiu o muro da Escola Municipal Raimundo de Mendonça, em Santa Mônica, Vila Velha, na noite de ontem. A rotatória estava com a marca da frenagem e várias partes do veículo ficaram espalhadas pela rua. O condutor, identificado como Romildo Conceição da Silva, morreu na hora e outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de apenas 1 ano e meio, que está internada no Hospital Infantil de Vila Velha. A equipe de moto patrulhamento da Guarda Municipal de Vila Velha avistou o carro quando ele passou em alta velocidade pelo bairro Cristóvão Colombo. Os guardas solicitaram a parada do veículo, mas segundo eles, o condutor não obedeceu, acelerou e seguiu pela via desrespeitando a sinalização. Assim que ele passou pelas motopatrulhas, ele acelerou ainda mais, levantando uma suspeita, de que poderia ser um veículo roubado, uma tentativa de sequestro. Então eles fizeram o acompanhamento, tentaram dar ordem de parada, ele simplesmente ignorou, avançou o semáforo, conduziu o veículo pela contramão, fazendo ultrapassagem de forma irregular. Nas imagens gravadas pelos agentes, é possível ver a equipe tentando alcançar o veículo. De acordo com a guarda, uma das vítimas relatou que estava em uma festa no município e confirmou que o condutor ingeriu bebida alcoólica e dirigia em alta velocidade. A gente recebeu sim essa informação que eles haviam ingerido bebidas alcoólicas no local da festa. As vítimas ficaram presas às ferragens e o corpo de bombeiros foi acionado para o resgate. Vem, neném, vem. Vem cá no tio, vem. Vem cá no tio, vem. Calma. Calma. A subsecretária garante que a ação da equipe foi prudente na tentativa de abordar o veículo. Nosso trabalho é esse, é um trabalho preventivo, porque muitas vezes eles conseguem identificar que aquele veículo está com características alteradas também, com restrição de furto e roubo ou com alguma característica de clonagem. Madeiras foram colocadas de forma provisória no muro da escola atingida. As aulas foram mantidas e, segundo a diretora, a prefeitura já está providenciando o reparo. A engenharia da Secretaria de Educação já esteve aqui hoje cedo para averiguar, para ver o problema do muro, e eles estão tomando todas as providências para estar reconstruindo aquela parte do muro. E em Cariacica, um outro motorista também bateu forte com o carro e derrubou o portão de uma empresa. O vigilante achou que fosse um assalto e atirou 4 vezes contra o condutor. Um tiro acertou as costas do rapaz. Ele disse que invadiu a empresa porque estava sendo perseguido por homens em uma picape.
O portão da transportadora ainda estava caído na tarde desta terça-feira. Ele foi quebrado após um jovem de 19 anos invadir o local de carro durante a madrugada. Após a invasão, o motorista foi atingido por um disparo efetuado pelo segurança da empresa. O vigilante relatou à polícia militar que estava lanchando na guarita quando percebeu a luz de um farol se aproximar. Em seguida, o carro quebrou o portão e invadiu a transportadora. Segundo o segurança, o homem desceu do veículo com a mão na cintura. O vigilante deu um disparo de advertência, mas não funcionou. Foi então que ele decidiu efetuar outros 3 disparos. O SAMU foi acionado e o jovem foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência na capital. Segundo informações da Polícia Militar, o rapaz explicou que invadiu a empresa porque estava sendo perseguido por um carro. A arma utilizada pelo vigilante foi apreendida pela polícia. A equipe do Jornal Capixaba tentou contato com a transportadora, que não se pronunciou sobre o caso. O vigilante foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica, mas a Polícia Civil não informou se ele vai responder por algum crime. Nossa produção entrou em contato novamente com a transportadora, mas uma atendente reforçou que a empresa não vai se pronunciar sobre o caso. O vendedor ambulante que teve mais de 200 empadas destruídas por um fiscal na manhã de hoje no terminal de Carapina disse que não vai desistir de vender os alimentos. O comércio é proibido dentro de terminais. Mas Igor Soares, de 23 anos, diz preferir um trabalho honesto do que entrar para o mundo do crime. Passageiros ficaram revoltados com a atitude do fiscal. Vídeos feitos por passageiros mostram as empadinhas do vendedor ambulante jogadas no meio do terminal de Carapina, na Serra. O alimento caiu no chão após um fiscal da Seturb tentar pegar a caixa de isopor do vendedor. Indignados com a cena, muitos passageiros se revoltaram com o funcionário e se solidarizaram com o vendedor. Eles fizeram mal covardia com o rapaz vendendo salgado aqui, ó. Aí, governador, olha o resultado aí. A vítima do fiscal se chama Igor, de 23 anos. Ele conta que tinha acabado de chegar ao terminal e, quando entrou, recebeu ameaças de seguranças. O segurança passou por mim e falou: hoje você fica sem essa caixa. Saí de onde eu estava e fui para outro lugar. Quando saiu, a cliente chegou aqui, pegou a caixa, assim, os dois. Pegou na alça e falou bem assim: vou levar essa caixa. Eu peguei, segurei e falei: não vai levar minha caixa não. Minhas empadas tá tudo aqui dentro, funcionando prejuízo. E ele puxa para lá e eu puxo para cá, mas eu puxando para não virar. Ele deu um arrancão assim, ó, pum, assim. Assim, aí tornou até umas empadas, a caixa assim, tornou empada, que a caixa estava cheia. Aí depois ele pegou e virou a caixa assim, ó, virou. Aí caiu tudo no chão e jogou a caixa para lá. O vendedor ambulante vende empadas no ônibus e terminais há 11 meses, junto com o pai e o primo. E é o pai de Igor que entrega a caixa todos os dias para o filho realizar a venda. Se ele pega a caixa, leva a caixa, prende, entrega na delegacia, chama a polícia, talvez seria certo, né, ele chamar a polícia. Agora ele pegar e quebrar o negócio, destruir as coisas dos outros, não pode, porque eu não posso destruir nada de ninguém, então ninguém pode destruir nada meu. O vendedor e o fiscal foram levados para a Delegacia Regional da Serra. O fiscal assinou termo circunstanciado e vai responder pelo crime de dano material. Por meio de nota, a Seturb informou que a venda de produtos dentro dos terminais é proibida. Sobre a atitude do fiscal, a Companhia Estadual de Transportes disse que vai apurar se houve abuso na conduta para poder tomar as providências cabíveis. Eu sou persistente, eu vou continuar vendendo empada. Mas se fosse outra pessoa, ia fazer o quê? Desistir disso aqui, talvez a pessoa ia entrar no tráfico. Um alerta para os idosos. A Polícia Federal cumpriu hoje, aqui no estado, 2 mandados de prisão referentes a fraudes no cadastro de pessoas físicas de aposentados. De acordo com as investigações da PF, os administradores de uma financeira fraudavam os documentos de idosos, diminuindo as idades das vítimas para pedir empréstimos junto a bancos. As prisões aconteceram na sede de uma empresa e na residência de um dos proprietários em Vitória. Os investigados poderão responder por crime de estelionato, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informações. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, lançou hoje um aplicativo para celular que tem o objetivo de facilitar denúncias contra o abuso sexual infantil. O app Infância Segura vai apontar todos os canais para denúncias e a ligação poderá ser feita pelo próprio aplicativo. A iniciativa é inédita no Brasil e a intenção é disponibilizar a plataforma para todo o país.
O primeiro aplicativo do Brasil que reúne canais de denúncia contra a violência infantil é Capixaba. Foi lançado hoje com o objetivo de facilitar o acesso de quem precisa denunciar alguma violência contra criança ou adolescente. A iniciativa é da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, entre 2011 e 2018, a prática desse tipo de crime cresceu 52% no estado. Somente de janeiro a abril deste ano foram registrados 100 casos. Para a OAB não pareceu útil criar mais um meio de denúncia, e sim dar ao cidadão toda a explicação necessária para que ele mesmo, percebendo uma situação de risco da criança, vai acessar o aplicativo, vai ali encontrar toda a forma de denúncia e notificação de crime contra a criança. Eu diria que em 2 cliques ele vai ter acesso, por exemplo, ao Conselho Tutelar da cidade que ele estiver dentro do Estado do Espírito Santo, inclusive com celular, com e-mails, também telefone do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, esse mecanismo é para evitar exatamente a omissão. O que a ordem tem dito é, em caso de dúvida, notifique. O grande índice de violência hoje no estado do Espírito Santo, no Brasil, na verdade, está ligado a crianças de 1 a 5 anos de idade e dentro de casa. Então, são pessoas que não sabem falar, que não têm voz. Se essas pessoas, se os adultos que percebem ou sugerem a existência de uma violência se omitirem, essa criança não tem salvação. O assunto tem ganhado tanta repercussão no Espírito Santo que hoje foi sancionada uma lei que cria o cadastro estadual de pedófilos condenados. O estado se junta a Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul, que já possuem leis semelhantes. A lei capixaba, no entanto, precisa ser regulamentada. Em todo o país, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, 75% das vítimas de violência infantil são do sexo feminino e 29% têm entre 12 e 14 anos. O aplicativo oferece ainda uma cartilha com os sinais que a vítima do abuso apresenta. No Espírito Santo, tanto o perfil do abusador quanto da vítima também são conhecidos. Qual é o perfil do abusador no Espírito Santo? Olha, geralmente pessoas de dentro da própria família, lamentavelmente, vergonhosamente, não só no Espírito Santo como no Brasil. E as vítimas são crianças de 1 a 5 anos e geralmente negras. Esse é o último estudo publicado pelo Ministério da Justiça em 2017. Então, os crimes sexuais, por si só, já são muito difíceis de serem identificados, porque já acontecem às escondidas. Quando se trata de criança, então, a situação se torna mais grave ainda. Por isso que no mínimo sinal, na mínima sugestão, tem que haver a notificação. A ordem não quer estimular o denuncismo, que isso fique bem claro. Denúncia falsa é crime. O que a ordem quer é dar um mecanismo de notificação em caso de dúvida, para que o delegado possa atuar e chegar a uma conclusão. O aplicativo está disponível para usuários do sistema Android. Ele é gratuito. Nele é possível ter acesso à lista de contatos de todos os conselhos tutelares do estado. Também tem essa página com os nomes e contatos dos principais órgãos que recebem denúncia de crimes, como a Polícia Civil, o Ministério Público, a Secretaria Estadual de Segurança e a Comissão de Direitos Humanos. A ideia é que na sexta-feira já esteja disponível para o iOS. Hoje está na plataforma Android, mas sexta-feira a gente está só aguardando a liberação aí da Apple para também publicar para o iOS. E a gente espera que todos os brasileiros baixem esse aplicativo. O Conselho Federal da OAB também já entrou em contato comigo e tem interesse em usar essa plataforma capixaba, que é inédita, para condensar todas as informações no Brasil. Então, você vê que a ideia está ganhando um corpo muito grande, porque é realmente uma carência da rede de proteção da criança. E certamente o Conselho Federal vai incluir todos os canais no Brasil, de todos os estados, nessa plataforma da OAB Capixaba. Foi preso hoje o homem acusado de divulgar um vídeo expondo a ex-namorada nua e de cabeça e sobrancelhas raspadas. As imagens circularam em redes sociais na semana passada. Keuli Vinícius Oliveira foi detido no bairro Boa Sorte, em Cariacica. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou que publicou o vídeo e que cortou o cabelo da ex-namorada, mas negou as acusações de cárcere privado. Veja no próximo bloco: prédio histórico tomado pelo abandono.
Quem mora próximo ao cais do hidroavião em Vitória denuncia que o imóvel virou abrigo de moradores de rua e aos poucos é destruído por vândalos. Mas a situação pode mudar. O prédio foi passado pela União para a Prefeitura de Vitória, que tenta viabilizar uma ocupação para o espaço. A gente volta já. O Espírito Santo registrou recorde de baixas temperaturas na maior parte das cidades. Em pelo menos 4 municípios, os termômetros ficaram abaixo dos 10 graus. De acordo com dados do Incapero, o distrito de Aracê, em Domingos Martins, teve a menor temperatura do estado, com 3 graus. Em seguida, vieram Venda Nova do Imigrante, com 5,5 graus, Iuna, com 7,2 graus e Afonso Cláudio, que registrou 9,7 graus. Vitória, com 13,5 graus, teve a noite mais fria do ano. Linhares, São Mateus e Nova Venécia registraram temperaturas mínimas entre 12 e 16 graus. Abandonado há mais de 10 anos, o cais do hidroavião, no bairro Mário Cipreste, em Vitória, está com a estrutura deteriorada e virou abrigo para moradores de rua. Mas agora, o prédio histórico pode voltar a ter uma utilidade. O imóvel, que pertencia à União, foi passado para a Prefeitura de Vitória, que tenta viabilizar uma ocupação para o espaço. Um prédio histórico tomado pelo abandono. Quem mora próximo ao cais do hidroavião, no bairro Mário Cipreste, em Vitória, denuncia que o imóvel virou abrigo de moradores de rua e aos poucos é destruído por vândalos. Por 20 anos, um restaurante funcionou no local, mas em 2009, a Secretaria do Patrimônio da União desocupou a área. O SPU pediu equipamento, para até então o restaurante Mar e Terra, que ficava aqui, ficou aqui cerca de 20 anos mais ou menos. Atendia muito bem a comunidade, não só de Mário Cipreste, mas a de Santo Antônio e de Vitória em geral, e foi muito bom esse período. Mas que, infelizmente, o SPU depois pediu o espaço, e desde então ele ficou ocioso. A Prefeitura de Vitória tentava, junto à SPU, a cessão do prédio para o município. A assinatura do termo que passa o imóvel para a cidade foi feita na última quinta-feira, depois da tramitação de um processo que durou 13 anos. É inadmissível tanto tempo para poder se dar uma cessão de um lugar onde tem um potencial tão rico como aqui, histórico, cultural, que poderia estar oferecendo a geração de emprego e renda. Com imóvel histórico na responsabilidade do município, a Prefeitura tenta ocupar o espaço. No ano passado, uma associação de cervejeiros artesanais se interessou pela área, mas hoje a entidade alega que precisa de patrocínio para administrar o local. Nós já lançamos um edital para aquele espaço antecipadamente, com uma cláusula de que aguardava essa sessão do SPU. A sessão aconteceu e a Serva agora nós estamos em conversa, ver se ela vai realmente assumir o espaço. Se ela não assumir, a gente já vai lançar um novo edital para que, caso alguma associação, algum parceiro queira fazer um termo de parceria naquele espaço para o resgate da cultura e do turismo ali naquela região. O cais do hidroavião começou a operar em 1938. Foi o primeiro aeroporto do estado. A estrutura do imóvel foi baseada no primeiro avião feito por Santos Dumont, o 14 bis, mas a utilização do espaço não durou muito tempo. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o hidroavião entrou em desuso e em 1949 foram encerradas as atividades do aeroporto. Aqui abriga uma parte da história muito importante, do nosso município e até do nosso estado. O potencial daqui histórico e cultural é muito grande. Então a gente acredita que agora essa realidade de reativação desse lugar tão maravilhoso está bem próximo. Além de ser o primeiro aeroporto de Vitória, onde os aviões pousavam, e eu acho que só isso já basta para poder fazer um ponto turístico, mostrar que os aviões pousavam na água, como também era um dos 8 pontos no Brasil que o Aeropostale francês pousava, ou seja, as cartas que vinham da Europa passavam por aqui e iam para a Argentina, Chile, dando a volta pela Cordilheira dos Andes, então é uma história muito bacana para se contar. Então a gente entende que aquele ponto ali vem somar ao turismo da capital. A seguir, as carreiras de tecnologia da informação estão cada vez mais em alta. E hoje, falta mão de obra qualificada para atender às vagas disponíveis. Uma oportunidade para quem está entrando na faculdade, onde as empresas vão recrutar profissionais antes mesmo de formados. É um instante só.
Na contramão da crise, as carreiras de tecnologia da informação estão cada vez mais em alta. No ano passado, o setor gerou 43 mil empregos no Brasil e hoje falta mão de obra qualificada para atender as vagas disponíveis. Uma oportunidade para quem está entrando na faculdade, onde as empresas vão recrutar profissionais antes mesmo de formados. Thales está se formando no curso de Ciência da Computação, mas já está trabalhando na área. Há 3 anos ele começou como estagiário nesta empresa de tecnologia da informação, voltada para a área florestal, mas com 10 meses já foi efetivado para o cargo de analista de sistemas. É muito bom você começar, né, nessa expectativa, né, no mercado de trabalho ainda sem experiência enquanto estagiário, e adquirir muito conhecimento logo já de início, assim, e já ter a oportunidade de trabalhar em tempo integral como um funcionário efetivado é muito bom. A oportunidade que Thales teve é uma realidade no setor de tecnologia da informação. Está faltando profissionais no mercado. Segundo o diretor de inovação da empresa que o estudante trabalha, muitas vagas de emprego ainda estão abertas devido à falta de profissionais qualificados. A gente tem uma série de vagas que a gente não consegue trazer, que não são tão simples aqui no mercado para trazer, por exemplo, especialistas em geoprocessamento, que a gente está com vaga aberta já há um tempo. Então a gente tem que trazer de outros estados ou buscar o talento aqui interno e formar desde o início. Sem profissionais no mercado, empresas tentam garimpar talentos nas faculdades. Nesta instituição de ensino em Vitória, poucos estudantes do curso de Engenharia e Computação estão desempregados. Eu já recebi em uma única semana 5 empresas me procurando, pelo conhecimento em relação que eu tenho com o mercado, para indicação de pessoas que possam atender às suas demandas tecnológicas. O grande desafio disso é que hoje 90% dos nossos alunos já estão inseridos no mercado, ou em estágio ou contratados já como empregados dentro das instituições que trabalham com tecnologia da informação. Dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e da Computação apontam que o Brasil é o 7º maior produtor de tecnologia da informação no mundo. No ano passado, o setor movimentou quase 480 bilhões de reais e gerou 43 mil empregos. E com o avanço das tecnologias e com o possível aquecimento da economia, a promessa é que nos próximos anos a demanda por profissionais da área aumente ainda mais. Hoje, se você englobar a área de tecnologia como um todo, ela tem condições de criar, por exemplo, mais de 70 mil vagas por ano, em 2009, vagas não existentes, né, com esse crescimento. Apesar dos 13% quase de desempregados que a gente tem no país, a gente não consegue suprir essas vagas. A estimativa é que, por exemplo, todas as instituições de ensino, eles consigam formar 45 mil profissionais. Então a gente fica com 25 mil com 25 mil de déficit. Então, como é que a gente pode atuar em cima disso, né? A gente tem aí a perspectiva de que essas reformas que o Brasil vem colocando na pauta do Congresso, se elas passarem, que o crescimento dessa área, das áreas como um todo, venha a acontecer em médio prazo. E com esse crescimento das outras áreas, a área de TI cresce junto, porque a TI hoje é meio para todas as áreas. Todas as áreas hoje dependem da tecnologia de informação. E o Jornal Capixaba termina por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã. Missa da Ressurreição, aos domingos. Oração, fé, agradecimento e devoção para começar sua semana com alegria e harmonia. Direto da Igreja Cristo Redentor. Missa da Ressurreição, domingo às 7 horas na TV Capixaba. É você na TV.